Hoje eu vou mostrar pra vocês uma história que ficou bem famosa no mundo todo. É basicamente tratado como o maior mistério automotivo, que aconteceu lá nos Estados Unidos com uma Ferrari Dino GT. Ela basicamente foi vítima de um roubo e foi encontrada enterrada debaixo de um quintal. Antes de começar a falar do mistério em si, vamos tentar entender qual foi o carro protagonista dessa história. O modelo envolvido foi uma Ferrari Dino GT, que para quem não sabe foi um carro que acabou gerando muitas discussões na época que ele foi lançado, justamente porque ele foi lançado com um motor que não era o V12, que era muito utilizado na época. Ele foi lançado com um V6 2.4, 195 cavalos, o que acabava mudando um pouco o padrão da época da Ferrari, e por conta disso algumas pessoas acabaram gostando desse carro e outras pessoas não. Ele divide bastante opiniões. Outro fato curioso desse carro é que ele acabou homenageando o filho do Enzo Ferrari, no caso Alfredo Ferrari, e o apelido dele era Dino, e por conta disso o carro se chama Dino GT. E o que aconteceu para ele ser homenageado é que ele acabou falecendo em 1956. Só que ao longo da vida dele ele acabou ajudando a desenvolver esse tipo de motor, que no caso era um motor central de 6 cilindros. E mais tarde acabou sendo utilizado todo esse processo para gerar um dos carros mais famosos da Ferrari, que no caso é a Ferrari F40, que todo mundo conhece, que é um grande clássico inclusive. Bom, como vocês puderam ver, é um carro bem legal, que tem uma grande história, mas não é por causa disso que ele tá aqui. Ele acabou protagonizando o maior mistério do mundo automotivo que eu vou mostrar pra vocês agora. O que aconteceu foi que ele acabou sendo encontrado enterrado depois de 4 anos do seu roubo. E o grande mistério é que ninguém sabe quem fez isso ou por quê. Tem várias teorias e eu vou mostrar pra vocês. A história inicial começa em 1978, que conta que algumas crianças estavam brincando na rua e quando uma delas foi pro quintal, acabou vendo que tinha um objeto estranho nele. No caso era um objeto metálico e ela tentou tirar e não conseguiu, e por conta disso ela chamou os pais, também não conseguiram tirar, até porque se tratava de um carro, né? Só que até então ninguém sabia. Então eles chamaram os policiais e eles foram lá na casa deles tentar retirar o que estava debaixo da terra. E quando eles conseguiram cavar, eles viram que se tratava de uma Ferrari Dino GT. E aí todos começaram a pensar, por que será que alguém enterraria uma Ferrari? Então, a partir daqui começou toda uma investigação para saber quem fez isso, por que fez e quanto tempo ela ficou enterrada lá debaixo. Como vocês podem ver, a pintura ficou bem desgastada. Logo de início, os policiais perceberam já algumas coisas, como por exemplo, o interior do carro estava todo coberto e também tinha alguns panos na saída de escapamento, então já dava para deduzir que alguém iria voltar lá para poder pegar o carro, né? Até porque eles fizeram isso para não comprometer a parte mecânica do veículo. Eles também perceberam que esse veículo era um pouco diferente dos comuns, porque ele tinha uma pintura verde metálica que era relativamente rara para esse modelo, dentro do carro possuía bancos personalizados de outro carro, no caso da Ferrari Daytona, e também tinha calotas douradas, então esse modelo era quase que exclusivo. Já estava quase na cara, né? Só que eles fizeram mais algumas pesquisas e perceberam que se tratava de um veículo roubado. No caso, isso foi em 1978. A Ferrari tinha sido roubada em 1974. Bom, eles foram atrás desse dono e acabaram encontrando. O nome do cara era Rosendo Cruz. Sim, um nome diferente. E ele contou um pouco sobre a história do carro, que não foi nada demais pra falar a verdade. Foi basicamente que ele acabou comprando o carro em 1974 e 3 meses depois ele acabou saindo com sua namorada pra poder jantar em um restaurante que é bem conhecido lá nos Estados Unidos. No caso o nome é Brown Derby. E esse restaurante fica em uma área nobre lá em Hollywood e também é bem frequentado pelas celebridades locais.
Quando ele chegou nesse restaurante, ele viu que os manobristas estavam agindo de maneira meio estranha, e por conta disso ele decidiu estacionar o carro na rua mesmo, poucos metros do estabelecimento. E aí você deve estar pensando, caramba, por que esse cara estacionou uma Ferrari na rua? Ele é doido? Mas não, como naquela área tem bastante pessoas famosas e bastante gente que tem dinheiro mesmo, tinha muitos outros carros na rua que valia bem mais do que o dele. Até porque ele tinha aquela Ferrari mais barata, né, que no caso tinha um motor V6 e não um V12. Então, quando ele saiu desse restaurante, ele viu que o carro dele não estava mais lá. Então ele foi na delegacia, fez todo o boletim de ocorrência e pegou o dinheiro da seguradora. E até aí tudo bem, tinha se resolvido. Pelo menos até ser achado novamente em 1978, 4 anos depois, por aquelas crianças que eu falei. E aí voltou toda a investigação. Só que agora eles tinham duas teorias principais. A primeira é que o próprio Rosendo Cruz tinha roubado o próprio carro para poder ficar com o dinheiro da seguradora. Vou explicar melhor. Você se lembra de como estava o carro quando ele foi encontrado? Vou colocar uma foto aí para vocês verem. O carro estava intacto, sem sinais de arrombamento. Até mesmo o vidro estava inteiro, e por conta disso eles começaram a pensar que o próprio Rosendo Cruz poderia ter armado algo. Segundo essa teoria, o próprio Rosendo Cruz teria deixado o carro aberto, ou dado uma chave para os bandidos para eles pegarem o carro e levar lá para o sul de Los Angeles, onde teoricamente o carro seria desmanchado. Só que o que teria acontecido é que os ladrões ficaram com dó do veículo, até porque o veículo estava bem novo, e por conta disso eles teriam decidido enterrar o carro para mais tarde eles retirarem. E também para não deixar rastros, né? E por conta disso, o carro tava todo cuidado como eu mostrei. Ele tava coberto na parte de dentro e tinha um pano no escapamento para não afetar as partes mecânicas. Já a segunda teoria diz que o carro realmente foi roubado, porém teria que ser pessoas bem especializadas para poder não deixar marcas de arrombamento, né? A questão é que nessa teoria poderia existir mais de um modelo enterrado por aí. Imagina do nada surge um monte de Ferrari enterrada? Seria bizarro. Porém, o que nós temos aqui são fatos, e o que nós sabemos é que isso não aconteceu. Mas será que não aconteceu porque não tinha ou não aconteceu porque ninguém encontrou? Aí fica a dúvida. O que se encaixa nessa teoria aqui também é que eles teriam roubado esse carro para poder revender, porém eles viram que como o carro era quase exclusivo, ficou bem difícil para ter algum comprador, né? Justamente porque seria bem fácil reconhecer ele na rua. E por conta disso, como eles não tinham o que fazer com o carro, eles decidiram enterrar para se aparecer alguém querendo comprar o veículo mais para frente, eles terem para vender. Só que como vocês sabem, isso ainda é só uma teoria. Então, aí que tá o mistério. Aparentemente nós nunca saberemos quem realmente fez isso com esse veículo, porque o caso acabou sendo fechado por falta de informações. Pode ter sido uma quadrilha, pode ter sido o dono do carro, pode ter sido até um roubo comum, só que nós nunca saberemos o que realmente aconteceu. A questão é que a história não para por aqui, ainda tem mais. Em 2012 aconteceu uma entrevista de um programa chamado The Drive, que eles foram atrás de um desses investigadores desse caso para saber realmente o que tinha acontecido, se eles tinham alguma teoria mais válida. E aí, surpreendeu bastante essa entrevista, justamente porque ele revelou algumas informações que não tinham vindo à mídia ainda. Segundo ele, o que aconteceu realmente foi que uma denúncia anônima foi feita falando que tinha uma Ferrari naquele quintal e que tinha sido o próprio dono que tinha feito isso para poder pegar o dinheiro do seguro. Mas por conta de falta de provas, a polícia não conseguiu prender esse cara. Só que aí que tá, porque também tem uma teoria que fala que o denunciante anônimo que realmente é o criminoso, justamente porque ele sabia onde o carro tava e que por algum motivo ele queria incriminar o dono do carro. E também nós nunca saberemos. Até hoje esse caso tá sem um final, e como vocês puderam ver, é uma história bem maluca, né? Mas aí fica o questionamento, quem será que realmente foi o criminoso dessa história? Deixem aqui nos comentários. E a pergunta é, o que aconteceu com o carro? Então, ele acabou sendo leiloado e restaurado, e hoje em dia ele participa de alguns eventos com a placa Dug Up, que significa desenterrado. Uma puta história.
Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!